Olá, amigos! Bem-vindos ao Espiritualismo Raiz. No vídeo de hoje, trago-lhes alguns trechos do livro Autismo e Espiritismo. Eu, como mãe de Heitor, que está no espectro, espero poder trazer conforto a vocês que, assim como eu, não acham justo algumas explicações na visão espírita ou espiritualista, defasadas e sem lógica, colocar todo autista como uma possível pessoa que decidiu não viver em uma vida anterior. E todo o meu agradecimento vai para o Gustavo Henrique de Lucena, autor desse belo livro, que nos trouxe tanta sabedoria e conforto. Obrigada, Gustavo. E vocês, meus amigos, não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho. Temos muito escutado se falar do autista, mas a prática interior em que o conceito se associa ao verdadeiro universo mental de cada um precisa ser mais bem elaborado, pois do que serve um falar eloquente sobre o tema, se no interior ainda reverberam ideias repletas de ações desagregadoras. Ora, como podemos comentar sobre um assunto com palavras repletas de bons preceitos se no vibrar interno elas não se harmonizam com os verdadeiros sentimentos sobre estar ao lado de um autista ou de partilhar-lhe a convivência? Não é, para mim, uma prática de acentuar discórdias ou pontos para gerar contendas. O que faço agora tem apenas a intenção de alertar para a necessidade de aceitarmos o irmão com deficiência como um companheiro de caminhada evolutiva. E como já foi dito pelo irmão Carlos, muito temos a aprender com as trocas de vivências na área da fraternidade. O amor é a maior meta de uma família. Quando ela consegue um teor vibracional mais intenso em harmonia, mais ela se aproxima das ligações sublimes do afeto terrestre, do amor dos anjos, dos espíritos que possuem a sabedoria da vida em comunhão com Deus. O autista é uma aposta de Deus na maturidade afetiva. A maior quantidade de irmãos que encarnam com essa limitação é a concordância de Deus com a maturidade humana. Nada é oferecido como estrada evolutiva sem a devida proporção relativa ao desenvolvimento intelecto-moral. As Pleiades que chegam à Terra como uma nuvem de renovação repleta de espíritos com força motriz para o bem se inserem aos poucos nas famílias terrenas e se entrelaçam entre as crianças autistas que chegam. O homem tem abordado o assunto do nascimento de autistas, mas ainda não percebe que entre as crianças que nascem fora do espectro, existem muitas com a missão de reformular as leis morais que norteiam a humanidade. Não há o que temer, pois se lograrmos as bênçãos de Deus para a nossa vida, não há do que desdizer a bendita presença dos irmãos autistas a nos clamar a elevação do pensamento rumo ao Criador. Não tem mais o amanhã. Ele vos dirá que os encontros entre aprendizes foram de transformação para o caminho da iluminação do ser. Não penseis que Deus abandonará teu filho ao suplício da solidão e das provas severas da dor, da perda familiar. Cada criança que nasce com o espectro autista tem um projeto de vida planejado e vários espíritos protetores que a acompanharão em sua trajetória redentora. Sei que é natural o medo de como ficará um rebento sem os cuidados afetuosos da família, mas se Deus cogitou um trabalho de reestruturação mental para o espírito, este tem de agradecer e confiar na providência do Pai amoroso. Vamos aproveitar a expressão acima para delinear alguns pensamentos sobre o tema da reestruturação mental. É sabido que há uma diferença nos caminhos das informações que circula e vem para a consciência de um autista. Irmão Carlos já comentou sobre o assunto. Sim, existe um aprofundamento das complicações reencarnatórias que desajustam o cérebro físico relacionadas a impedâncias vibráteis geradas pela densificação provocada por ações e vivências nos crimes humanos em existências anteriores. Esta pode ser a causa de muitos espíritos reencarnantes com transtorno mental e diagnóstico de autismo. Contudo,
um detalhe que remonta ao grande arquiteto dos destinos da humanidade, nos faz ter a certeza da condução divina para o futuro em harmonia com tudo que vibra na criação de Deus. Pois, em decorrência, digo-vos que o espírito mater que anima o corpo físico, corpo este que o expressa em essência de pensamento, está em uma mudança na sua morfologia estrutural. Desta forma, expressa-se o pensamento criador de Deus para o futuro da humanidade, que precisa abrigar espíritos com uma frequência de pensamentos de alto padrão. Por conseguinte, necessita-se de um corpo que possa expressar esses pensamentos. Muitos autistas estão, na verdade, em processos reencarnatórios de reestruturação mental para outro padrão de frequência vibrátil. É um detalhe importante que daremos, mas não é o todo. Mesmo que o autista ao nosso lado esteja em processo adaptativo, não cabe a nós distinguir a origem de suas distonias mentais. Só nos resta, para o bem de todos neste processo de acolhimento profundo, amá-lo indistintamente. Em ambos os casos, o espírito precisa de afeto para bem gerir esta etapa transitória, como é com todos os que estão na Terra, a animar uma correção vibrátil de um corpo denso. Outra característica destes espíritos mais elevados em padrão mental é que eles vivem de certa forma um pouco desconectados como um todo, com o cérebro do corpo material. É como se estivessem sempre um pouco desdobrados, como um sonâmbulo, nos termos do magnetismo. Vivem com um padrão de pensamento superior, pois o cérebro físico não limita a expansão do pensamento. Sempre estão em constante comunicação com o mundo espiritual. Existem ainda as reencarnações que foram promovidas de um cunho muito específico, que os arquitetos da vida adicionaram de forma precisa e momentânea, a fim de que algumas características da morfologia perespiritual e do corpo físico atendessem às destinações de trabalho do espírito missionário. Como está no livro O Consolador, de Emmanuel, os espíritos crísticos que trabalham no quadrante da Via Láctea se reúnem para traçar a harmonia entre os mundos que se coabitam em uma grande manta energética. De acordo com este planejamento, chegou a hora do planeta Terra ser um lar mais harmônico, onde o espírito entenda a vida como manifestação do amor divino. Quanto mais compreendermos Deus, mais próximos estaremos de novos horizontes vivenciais. Trazemos agora este processo de transformação para os autistas. Eles são o caminho de apaziguamento de muitos espíritos, a forma mais eficaz que Deus encontrou para construir e reconstruir elos afetivos, desenvolvendo lares onde o coração é a chave de todas as portas da incompreensão. A função básica do autista em uma família é a de fortalecer os laços amorosos, ampliando os canais de compreensão da vida de toda a família. Entretanto, conforme já relatamos, o espírito reencarna nessa condição vibrátil da mente, em geral, pela desestruturação de sua organização mental devido a atos de vidas passadas que não condizem com o caminho de prosperidade perante o divino arquiteto da vida. Contudo, como já descrevemos, alguns autistas estão na condição de auxiliares na transformação vibrátil da mente, que, em sua exteriorização, promove variações na matéria. Eles são diferentes dos espíritos com maior grau de elevação que vieram oferecer a vida de trabalho para o crescimento humano. Estes encontraram corpos com modificações específicas para suas missões ou foram permitidas reencarnações com limitações físicas
para que superassem e exemplificassem a fé, a coragem e o espírito de um guerreiro diferente, que amolda as energias viscerais de ódio na ação impositiva da não violência, do trabalho virtuoso em acolher o próximo. Os autistas possuem outra função. Eles têm como primórdio mudanças na genética vibrátil do DNA humano. Com esta investida na massa vibrátil do DNA, será possível mudar estruturas genéticas sutis num composto orgânico que se reorganiza para futuras gerações. Por exemplo, se o homem quer que uma população fique imune a uma doença específica, ele vacina essa população com determinado medicamento para que as defesas do corpo se habilitem a combater os invasores na forma de bactérias, vírus, etc. Com o tempo e as gerações, a população desenvolve um aprendizado de combate à referida doença, mesmo sem ter sido vacinada. Este exemplo é só para ilustrar o que acontece com o fomento de alguns autistas no seio da sociedade. Eles promoverão uma mudança específica no DNA para que essa transformação faça parte das gerações futuras. É um caminho de adequação a padrões vibráteis mentais mais sutis e com uma frequência mais alta. Contudo, estas são transformações que somente um pequeno grupo de autistas promove, que tem dupla função. Além de consolidar e expandir laços familiares, também ajudam à acomodação vibrátil das futuras gerações de espíritos. Para Deus, todo trabalho e toda renúncia são sempre em nome do amor. Fantástico, né, gente? Então eu quis trazer para vocês esses trechos, alguns trechos do livro Autismo e Espiritismo. Foram trechos que me emocionaram bastante e eu espero que traga para vocês o mesmo conforto e a mesma paz que trouxe para mim. Se vocês quiserem mais temas relacionados ao autismo, peçam aqui nos comentários, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.